Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor para meus irmãos, boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 15, né? 18 Hoje é de janeiro. 18, nossa, a gente fica um pouco doente, a gente fica meio desnorteado. Então, hoje, dia 18 de janeiro, estou aqui na presença de Deus para trazer mais uma mensagem da Bíblia para nossa edificação, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. E o título é: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Eu vou estar lendo, irmãos e meus amigos, um pouco salteado, porque é comprido, não dá tempo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém Samuel disse: como irei eu? Pois enviando-o a Saul me matará. Então disse o Senhor: tenha uma bezerra das vacas em suas mãos e dize: vim para sacrificar. Só até aqui nessa parte, já pulando aqui para o versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor seu ungido. Porque ele viu que esse varão, ele era formoso, né? Bonito, grande. Ele achou que Deus ia se atentar para ele, né? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glórias a Deus, aleluia. Então chamou Jessé, Abinadade, e o rei o fez passar diante de Samuel, e qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse também: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar todos os filhos deles, os 7 filhos que ele tinha, perante Samuel, ao qual Deus o rejeitou, E disse Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, aqui no versículo 11, acabaram-se os mancebos, e ele disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta a ovelha. Disse, pois, a Samuel: a Jessé envia e mandou chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e eu trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este menino ungiu, porque este mesmo é... Ai, como é que está escrito aqui? Está tão escuro, peraí, isso mesmo. Porque este menino é... Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tomou a Ramá. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui que ele disse já aqui no capítulo 6, já no título, que ele já tinha rejeitado a Saul. Saul, ele tinha muitas desobediência, fazendo coisas que não agradavam a Deus, nosso Pai. Mas ele se compadecendo, porque Samuel estava sempre intercedendo por ele, orando por ele, ajudando, procurando ajudar ele. Mas Deus teve uma conversa com ele e disse: até quando, até quando terás dó dele? Então aí
nosso Deus mandou que Samuel pegasse a botija e fosse à casa de Jessé, que ali haveria o escolhido dele, que ele ia ungir para rei. Mas Samuel pensou, quando foi chegando, que ele viu aquele mancebo bonito, lindo, né? De boa estatura, ele pensou, certamente é esse que o nosso Deus vai se agradar. Deus não olha a aparência, Deus não olha a altura, nem nada que tem na pessoa. Deus olha o que está dentro do nosso coração, na nossa mente, porque coração e mente é uma só. Então assim, Deus rejeitou todos eles, todos aqueles que foram passando, não dá tempo de estar explanando toda a palavra, todos aqueles que foram passando diante de Samuel, o nosso Deus, ele rejeitou. Então perguntou a ele, ainda acabaram-se os mancebos? E ele disse, não, tem um que era Davi, de baixa estatura, que estava lá cuidando das ovelhinhas do pai dele, né? Então ele falou assim, Samuel disse assim, manda chamar, porque enquanto ele não chegar, não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então eles mandaram chamar ele. Quando ele foi chegando, que Samuel olhou, Deus já bradou, é este menino. Então mandou a buscar dele, e ele trouxe, e era ruivo e formoso. Ele também era ruivo, porque ele era ruivo. Todo mundo conhece o que significa ruivo, ele é uma cor diferente, né? E de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é então. Então Samuel tornou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e se tornou a Ramá. Daquele dia em diante o Espírito se apoderou de Davi. Daquele dia em diante ele já não foi logo porque querendo se exaltar, porque ele foi ungido a rei. Ele era simples, ele era humilde, ele foi ungido a rei. Mas ali ele permaneceu, conforme Deus ia orientando ele foi permanecendo, foi indo, e Deus foi, né, capacitando cada vez mais. O que me chama a atenção é que ele não se engrandeceu, ele não quis se aparecer, ele não se inchou, ele foi indo simples, humilde, ele foi obedecendo as coisas que Deus falava, porque Deus falava, né? Eu já tenho lido na palavra aqui, que ele continuou tomando conta das ovelhas do pai dele, e veio o urso, né, para atacar as ovelhas do pai. Ele lutou com aquele urso, ele matou. Veio o leão, ele lutou com aquele leão, ele matou. Por quê? Porque o Espírito de Deus já estava com ele. Onde quer que ele fosse, o Espírito de Deus já estava com ele. Portanto, meus irmãos, lá depois, ele lutou com aquele gigante, né, e ele o derrotou, o gigante. Aí tem muitas passagens que vai levando a seguir lá onde que está, que ele lutou com o gigante. E ele destruiu aquele gigante que estava afrontando o povo de Israel. Queria matar, destruir todos, né? Coitados, eram todos pequenos e esse gigante era enorme. E ele era pequenino. Mas o Senhor Jesus, que estava no céu, o Espírito de Deus, se apoderou dele, como já estava se apoderado dele, e ele venceu aquele gigante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha um gigante que está aí no teu caminho. Talvez você tenha um gigante que está aí te afrontando, se levantando do seu lado. Talvez você tenha um gigante aí, Senhor, do lado do seu trabalho, na doença, na enfermidade, tudo aquilo que você vem passando. Saiba que Deus, ele joga por terra esse gigante. Através de você clamar e buscar o nosso Deus. É o Espírito Santo de Deus que age. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a vencer, que nos faz vencer, que luta por nós, que nos dá força, nos dá graça, para que nós venhamos a dobrar o nosso joelho e orar, buscar Jesus, buscar Deus, para que nós vençamos. Irmãos, o pedacinho aqui é muito curtinho. Estou dentro desse, iniciando agora, né? E eu creio que o Senhor vai me dar vitória.
e eu vou vencer em nome